Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui no circuito ESA OAB CEDIM, ESA OAB-MG CEDIM, Centro de Estudos em Direito e Negócios. E estamos na presença do professor Bruno Lever e da nossa querida doutora Taren Silva, presidente da subseção de Matosinhos, e do nosso querido diretor-geral, responsável por esse trabalho fenomenal que vem fazendo aqui na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados, seção Minas Gerais, nosso querido professor Walter Lobato. Eu passo a palavra para você, professor, para o senhor. Não, eu vim aqui só para dar boa noite a Tarim, ao Bruno, a você, e deixar toda a condução com você, mandar um abraço a todos e a todas que estão nos assistindo e que acompanhem aí a nova ESA, porque esse é só o começo. Olha, confiem no que o professor Walter diz. Ele tem fama de ser o Midas, viu? Tudo que ele coloca vira ouro. E é o trabalho que ele está fazendo aqui na Escola Superior de Advocacia. Está fazendo um belíssimo trabalho. O objetivo é tornar a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais uma das referências no país, nas pós-graduações. Hoje nós já temos as nossas pós-graduações premium, nas quais aquele profissional regularmente inscrito na OAB-MG, ele terá 50% de desconto. E estamos lançando também as pós-graduações Gold, presidente Tarim, que só com temas polêmicos e atuais, direito das famílias, no qual eu, junto com a professora Suzana Bretas, terei o prazer de coordenar, direito tributário, nova lei de licitações e direito administrativo, enfim, só novidades, só inovações, e tudo com 50% de desconto para aqueles colegas regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse trabalho vem sendo feito graças à perfeita, magnífica parceria entre ESA, OAB-MG e CEDIM, Centro de Estudos em Direito e Negócios, duas instituições de grande nome, extremamente renomadas, que estão fazendo um trabalho em conjunto, visando levar o ensino, a educação de qualidade nas cidades do interior, até porque este também é um dos objetivos principais de dois grandes homens, que são o nosso presidente da OAB-MG, doutor Sérgio Leonardo, e o nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, professor Walter Lobato. Eles foram muito práticos, eles foram muito objetivos em dizer o seguinte: olha, se as subseções não podem vir até a gente, então nós iremos até eles, professor Bruno. E assim nós iniciaremos o tema de hoje, que é sobre contratos. Inclusive, professor Bruno, tendo em vista a contemporaneidade na qual estamos vivendo, inclusive dos contratos no direito de família, irei tratar dos contratos de um modo geral lá na pós-graduação de direito de família, e eu gostaria de convidá-lo aqui neste momento a participar comigo aí nessa jornada e convidá-lo para ser professor da pós-graduação. Estou fazendo, inclusive, estou pegando de surpresa, fazendo este convite aqui ao vivo, mas ninguém melhor do que você para falar sobre os contratos no direito de família. Hoje é contrato de união estável, pacto nupcial, o que a gente pode fazer num pacto nupcial, contrato de namoro, porque tem esse problema extremo na prática, até onde um namoro não vira união estável, já que a união estável, para ela se configurar, ela é informal, ao contrário do casamento. Então, de antemão, convido-lhe a participar do corpo docente da pós-graduação de Direito de Família. O convite já está aceito com muita alegria e senso de responsabilidade. Fantástico, obrigado. Fantástico, muito bom ouvir isso. Professora Tarim, prazer enorme tê-la aqui conosco. Hoje é muito bom ver mulheres jovens no poder, presidindo magnificamente a nossa subseção de Matosinhos, essa cidade querida. Já fui aí durante a minha adolescência, a minha infância, pretendo voltar em breve, viu?
Eu passo a palavra para você, presidente, fazer as honras a esse nosso querido professor Bruno, sócio de um dos maiores civilistas deste país, que foi, inclusive, meu professor na graduação, no mestrado e no doutorado, referência em direito civil no país, que é o professor César Fiuza. Fique à vontade. Passo a palavra a você, presidente. Presidente, não estamos te ouvindo. Tive um problema aqui com a minha conexão. Agora sim, presidente. Agora sim, vamos lá. Resolver, né? Então, boa noite a todos, boa noite, doutora Fernanda, doutor Bruno Lever. Quero cumprimentar todos os advogados que estão assistindo agora essa palestra, né? Em especial nossos queridos advogados aí da comarca de Matosinhos, da subseção de Matosinhos. Quero dizer que é uma honra para mim e para nós aqui da subseção Matosinhos estarmos recebendo a ESA, o CEDIM, aqui com essa importante palestra que vai ser ministrada pelo doutor Bruno, e que venham mais palestras em parceria com a ESA aqui em Matosinhos, né? Então, estamos contando com isso aí nesse ano, tá? Eu sou ex-aluna da ESA, eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário na ESA, e assim, eu sou suspeita para falar. A pós-graduação da ESA é realmente excelente, uma bagagem que a gente leva, assim, muito boa. Agora, interrompendo, presidente, imagine agora as pós-graduações sobre a diretoria, a coordenação do professor Walter Lobato, hein? Um dos grandes advogados do país, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, sucesso garantido. Com certeza. Exatamente, eu queria parabenizar a ESA por essa parceria com o CEDIM, com certeza uma parceria de sucesso que vai trazer mais benefícios ainda para os advogados mineiros. Eu recebi a importante função de apresentar hoje o palestrante da noite, o doutor Bruno Lever. Tive o prazer de conhecer o doutor Bruno em uma outra palestra que ele ministrou num congresso de oratória, onde ele falou um pouco sobre as técnicas de oratória em negociação para os advogados. Nessa palestra, eu pude perceber o tamanho do conhecimento e o tamanho da bagagem, né? Isso explica o belíssimo currículo dele, o currículo tão extenso. O cara realmente é fera, viu, gente? Então, eu declaro aberto aí os trabalhos. Vou agora apresentar o nosso querido palestrante, né? O nosso querido doutor Bruno Lever. O doutor Bruno Lever é mestre em Direito Privado pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, pós-graduado em Direito Civil pelo Instituto de Educação Continuada, PUC Minas IEC, pós-graduado em Direito do Consumidor pela Faculdade Professor Damásio de Jesus, graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos e sócio fundador do escritório César Fiuza e Bruno Lever, Sociedade de Advogados, professor da Faculdade de Direito do Unipac Barbacena, professor da pós-graduação Lato Sensu em Direito no IEC PUC Minas, professor da graduação Lato Sensu em Direito, professor da graduação em Direito do CEDIM, associado titular do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, coordenador institucional da Comissão de Assuntos Estudantis da OAB-MG, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG, mediador de litígios capacitado pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, com ênfase em conflitos de consumo pelo CBG, CBPEG, criador e redator do site consumaseusdireitos.com.br, escritor, palestrante, tem experiência na área do direito, com ênfase em direito privado. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno, com a palavra. Boa noite, doutora Fernanda, boa noite, doutora Taren, boa noite a todos os nossos queridos alunos, alunas que estão nos presenteando com a presença, com a atenção de vocês aqui hoje nesse evento. Estou muito feliz, muito honrado, duplamente agora, não só pelo convite para o evento de hoje, mas pelo convite da professora Fernanda para participar da pós. Aceito com muita alegria. Só uma retificaçãozinha breve no currículo
que você leu, doutora Tarim, eu não estou mais na Comissão de Assuntos Estudantis. Então, só para o atual diretor não ficar chateado comigo, eu não estou lá mais não, tá? Foi da última. Obrigado. Bom, então, o nosso encontro de hoje, ele tem como tema central uma área que eu escolhi para a minha advocacia, que eu gosto muito, que eu lido na prática, que eu leciono na pós-graduação, que é o direito contratual. O direito contratual, ele, como a doutora Fernanda bem colocou, na nossa pós no CEDIM, por exemplo, nós temos a parte da teoria, mas depois nós fazemos inserções em várias áreas do direito. Então, tem um módulo, doutora Fernanda, de direito de família, né, que eu também vou aproveitar para te convidar para estar lá com a gente também, né, a gente fazer uma dobradinha. Tem um módulo dessas repercussões do direito contratual no direito de família. Então, o impacto do regime de bens em uma contratação, o regime de coparentalidade, a união estável, os contratos de afeto, né? Temos inserções dele no direito empresarial, onde os nossos alunos vão estudar o acordo de cotistas, vão estudar o contrato social, né? Os chamados contratos pluripessoais, então o contrato de constituição de uma sociedade empresária, de uma associação, né? Enfim, o direito contratual ele tem essa ramificação em várias áreas do direito. Temos os contratos privados, os contratos públicos. A nossa pós, especificamente no CEDIM, é uma pós dos contratos no mundo privado, no direito privado, no direito do consumidor, no direito civil, no direito empresarial, mas nós sabemos que o contrato está presente aí em todas as áreas. E quando nós começamos a estudar o direito contratual, a pergunta mais importante que nós devemos nos fazer é qual é a consciência jurídica do nosso tempo. Ou seja, de que modo os juristas de hoje elaboram, interpretam e revisam contratos. Porque os critérios que um juiz utiliza hoje para rever uma dada cláusula contratual ou para interpretar sobre a sua eventual abusividade não são certamente os mesmos critérios que um juiz utilizava na década de 50, na década de 60. Porque os paradigmas, os marcos principiológicos daquela sociedade eram diferentes dos paradigmas de hoje. Naquela época, doutora Fernanda, nós tínhamos o Código Civil de 1916, que era um código muito mais patrimonialista, individualista e liberal do que o Código de 2002, pela sua influência lá no direito civil francês, por exemplo. Então, essa pergunta, qual é a consciência jurídica do nosso tempo, é aquela pergunta que eu chamo de pedra de Roseta. Para a gente poder situar os nossos alunos, o que é a pedra de Roseta? Eu, doutora Tarim, tenho fascínio pelas civilizações antigas. Então, adoro estudar os gregos, adoro estudar os egípcios. E os egípcios, eles eram um grande mistério para nós. Em 1800, nós sabíamos sobre os egípcios quase a mesma coisa que os gregos sabiam sobre eles. Nada. Né? Até que um soldado de Napoleão, na época que estava indo para o Egito, encontrou uma pedra, a pedra de Roseta. Quando ele encontra essa pedra, o cenário era: a gente não sabia quase nada sobre o Egito Antigo, porque a gente não entendia a linguagem deles, os hieróglifos, a gente não sabia traduzir, não sabia o que aquilo significava. Só que ele encontra uma pedra, doutora Fernanda, que tem um escrito em hieróglifo e embaixo tem um escrito em grego, na língua grega. Foi a primeira vez que a gente encontrou uma tradução. Então, um grego tinha traduzido um trechinho de um hieróglifo, de uma frase nessa linguagem, e aquilo dali foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ter uma tradução da linguagem dos egípcios, e a partir dali as portas do conhecimento egípcio se abriram para nós. Nós conseguimos traduzir boa parte das coisas que eles tinham escrito e que foram encontradas. Então, quando eu encontro uma pergunta, ou um filme, ou um livro, que ele é um marco na minha vida, que ele abre todo mundo de conhecimento para mim, eu chamo de a pedra de Roseta. Né? E essa pergunta é a pedra de Roseta, porque a partir do momento em que o contratualista
ele entende que o ponto de partida dele é entender qual é a consciência do tempo onde ele está, né, dos juristas do tempo dele, para pensar os contratos, para criá-los, para revisá-los. Ele muda o foco de investigação dele. Ele aprende a investigar o direito contratual, né? Só fazer uma parte aqui, estou vendo alguns alunos queridos aqui, o Tiago, o Gilmar, um abraço para todos desde já. Bom, e aí, quando a gente pergunta de que modo os juristas pensam os contratos, para a gente falar o modo como eles pensam hoje, entender por que se pensam os contratos assim, desse jeito, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos voltar na época, e aí eu estou falando do início e de meados do século XX, na época em que o paradigma do direito contratual era algo que nós chamávamos de autonomia da vontade. A autonomia da vontade era o fundamento da liberdade de alguém fazer um contrato. Por que as pessoas podiam se obrigar reciprocamente? Porque elas tinham autonomia da sua vontade. A sua vontade era o fundamento basilar da sua capacidade de se obrigar. Kant concebia o homem livre não como aquele que não estava sujeito a regras, mas como aquele sujeito às regras postas pela sua razão, pela sua vontade. Então, o homem livre é aquele que se sujeita a regras, mas regras postas pela sua vontade. Por isso, o fundamento do direito contratual nessa época era essa liberdade que a sua vontade tinha de te obrigar, de abrir mão, né, de determinadas questões e tudo mais. Sob esse aspecto, sob o paradigma da autonomia da vontade, era a vontade humana o fundamento maior da liberdade contratual. Ela era, gente, fruto lá do voluntarismo dos anos 800, 1800. Nós estamos falando aí de uma época onde nós temos pós-Revolução Francesa, ideia de igualdade, fraternidade, e aquela vontade da classe burguesa de eliminar os privilégios de classe. A classe burguesa ela busca ascender a uma condição legal de igualdade. Então, não é porque o clero ocupa essa posição que ele naturalmente teria um estamento maior na sociedade. Espera aí, a sociedade deve ser igual, no sentido de uma sociedade que a lei trate todos igualmente. Né? Aquela ideia de uma igualdade formal. Nesse mundo da igualdade formal, a consequência prática mais importante para o contratualista é que os contratos eles eram analisados tão somente do ponto de vista formal. Ou seja, na hora de analisar um contrato, de saber se o contrato era válido, partia-se, como explica o professor Nelson Rosenwald, o professor Farias, de uma análise estrutural do contrato, tão somente. Ou seja, nós nos perguntávamos, quem contrata? Porque nós queríamos indagar sobre a capacidade das partes de se obrigarem. Se elas tinham o discernimento necessário, se elas tinham a capacidade civil, tanto. E nós nos perguntávamos o que elas queriam com a contratação. Então, qual era o objeto do negócio jurídico? Porque o contrato precisava ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, para o jurista do início do século XX, a análise da validade contratual ela era meramente estrutural e ele precisava se fazer essas duas perguntinhas. Quem contrata? Por que contrata? Em busca de quê? Né? O que querem com esse contrato? Qual é o objeto contratual? A consequência é que era desnecessário se perguntar sobre outras questões, como quais finalidades as partes buscavam, qual a função desse contrato para elas, isso não era importante. Né? Um resquício importante disso é o artigo 104 do Código Civil. Quando ele fala na validade dos negócios jurídicos, ele diz exatamente isso. Validades do negócio jurídico. Partes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, aqui, uma análise estrutural. E esse paradigma da autonomia da vontade, ele tem 3 princípios fundamentais que vocês conhecem muito bem. Pacta sunt servanda, liberdade contratual e relatividade contratual. Pacta sunt
sunt servanda é o rigor da vinculatividade. Né? Então, o contrato faz lei entre as partes. Liberdade contratual a mais ampla possível. Se a sua liberdade de contratar vem da sua vontade, é a vontade que põe os limites também. Né? Desde que este contrato ele tivesse partes capazes e um objeto lícito, a vontade dos contratantes era quase que absoluta. E, portanto, o rigor da vinculatividade ao contrato celebrado. Pressupunha-se que bastava a lei tratar todo mundo igual, porque cada contratante buscaria na negociação contratual a defesa dos seus legítimos interesses. E, por fim, o princípio da relatividade ou do relativismo contratual, no sentido de que o contrato só fazia lei entre as partes. O contrato só obrigava as partes. Somente aquele que dispôs a sua vontade no instrumento contratual, a ele estaria obrigado. Só que esse paradigma ele começa a ruir na virada da metade do século XX para frente. E eu vou trazer para vocês um caso real que ele vai explicar para vocês por que era tão necessário rever esse paradigma. Cidade do Cerro, interior de Minas Gerais. Um casal de idosos morava lá, caso real, tá, gente? O professor Lucas Gontijo conta esse caso em um livro dele sobre linguística, hermenêutica, interpretação. O livro dele chama Filosofia do Direito, Metodologia, Teoria da Argumentação e Nada Linguístico Pragmático, livro de passo, muito bom, já recomendo para vocês. Bom, mas esse casal de idosos morava em um sobrado, uma casa, um casarão de 2 andares, moravam no 2º andar e resolveram, doutora Fernanda, alugar o 1º andar do casarão para complementar a parca aposentadoria deles. Né? Fazem, então, um contrato de locação com um banco da época, que era o Banco Real. O Banco Real aluga o 1º andar do casarão, faz com eles um contrato de locação. Pois bem, os anos se passam e mesmo quem é mais jovem lembra que o Brasil viveu um período inflacionário, né, muito, muito sério. E vem a inflação, e o que a inflação faz? Ela corrói o poder de compra da moeda. E aquele aluguel que esse casal de idosos tinha pactuado com o banco, ele ao longo dos anos é corroído. Então não tinha reajuste, e aquilo dali, quando eles vêm, eles estão alugando praticamente de graça. Eles procuram um banco, e o banco fala assim, olha, a repactuação do valor do aluguel, a atualização, é por um índice atrelado a obrigações do Tesouro Nacional. E nós estamos reajustando com base nesse índice. Aí o casal de idosos disse, olha, mas esse índice está muito aquém da realidade inflacionária do país. O banco diz, olha, sinto muito, foi o índice que nós pactuamos, é o que está no contrato, vocês são partes capazes, o objeto é lícito, acabou. Esse casal de idosos, então, doutora Taren, vai lá em Diamantina consultar um advogado para saber o que eles podem fazer. E o advogado falou, olha, infelizmente nada. E não é que o advogado fosse ruim, não, mas era a consciência jurídica da época. Pacta sunt servanda. Esse foi o índice estabelecido pelas partes nesse contrato. O casal volta e fala assim, olha, não temos opção, vamos despejar o banco, vamos escolher outro locatário. Mas quando eles vão fazer isso, eles são advertidos pelo advogado deles que aquele é um contrato comercial, com vigência já há mais de 5 anos, e que o banco teria direito à renovação compulsória do contrato. Eles não teriam como tirar o banco dali. Essa disposição, gente, ela já existia muito antes da lei do inquilinato, tá? Ela é muito anterior a 91. E aí o casal fala assim, poxa, mas o que nós vamos fazer agora? Nós não podemos despejá-lo, nós não temos como reajustar esse aluguel. Nós vamos ficar deixando ele usar esse imóvel de graça? Eles chegaram na medida extrema, doutora Fernanda, de pensar em vender o imóvel. Falaram, vamos vender esse imóvel. Procuraram um comprador, Banco do Brasil interessou em comprar. Tudo certo, vamos comprar. Quando os advogados do Banco do Brasil foram olhar a matrícula do imóvel, eles desistiram da compra. Por quê? Porque o contrato de locação previa que eventual terceiro adquirente teria que respeitar a locação. E como esse contrato estava averbado lá na matrícula do imóvel,
essa obrigação era oponível contra terceiros, oponível erga omnes. O Banco do Brasil falou, olha, infelizmente esse problema é de vocês, eu não vou comprar esse imóvel para eu ficar com esse problema. Vejam, o casal ficou numa situação que não tinha o que fazer, era o banco utilizando o imóvel dele a um preço baixo e era isso. No auge do desespero, esse idoso ele pega uma lata de querosene, joga nele, joga no imóvel e taca fogo. Esse caso ficou conhecido como incêndio da cidade do Cerro. Tem inquérito policial, tinha uma mocinha que trabalhava com eles, testemunhou isso. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que se esse caso hoje, tivesse acontecido hoje, fosse para o judiciário hoje, ele poderia ter tido um desfecho diferente? Certamente. Muito possivelmente sim. Por quê? Quando a gente pensa nessa interpretação, nessa hermenêutica jurídica, a gente tem que lembrar de um sociólogo chamado Niklas Luhmann. O Luhmann dizia que o direito é como um grande filtro, um filtro pelo qual inúmeros fatos da vida querem passar, porque os fatos da vida que por ali passam saem do outro lado como fatos jurídicos, ou seja, fatos com relevância para o direito, protegidos pelo direito, né? Então, aqui, se eu estiver falando besteira, doutora Fernanda, por favor me corrija, que eu não sou familiarista, mas quando a gente pensa no namoro e na união estável, a união estável é aquele tipo de relacionamento que vai passar pelo filtro do direito e sair como um fato jurídico relevante. O namoro não. O namoro não vai produzir maiores repercussões jurídicas, né? É por isso que muitas pessoas, para tentar afastar a união estável, celebram contratos de afeto, contratos de namoro, né? Tentando afastar esses efeitos. Enfim, mas quando a gente pega fatos da vida, quando nós pegamos fatos econômicos, fatos políticos, fatos biológicos, tem aqueles que passam pelo filtro e ganham relevância jurídica e tem os que não passam e não têm relevância para o direito. Nessa época da historinha que eu contei para vocês, fatos da vida, como o fato de ser um casal de idosos, mais fracos e hipossuficientes em relação ao banco, em uma relação contratual que para eles era só prejuízo, não eram fatos relevantes para o direito. Eles não passavam pelo filtro. Então, eles não geravam consequências jurídicas. Não havia proteção possível para eles. Por quê? Porque o fundamento era a autonomia da vontade. Os princípios eram pacta sunt servanda, liberdade contratual, relativismo contratual. Se obriga quem quer. Se for parte capaz e o objeto lícito, acabou. O juiz não vai entrar naquele mérito de se obrigou porque não tinha muito... era hipossuficiente, porque não estava assessorado. Muito bem. Os tempos passam e o paradigma muda. Hoje, o paradigma da autonomia da vontade ele foi substituído por outro paradigma chamado autonomia privada. Hoje nós não falamos mais em autonomia da vontade, nós falamos em autonomia privada. O que mudou, Bruno? Tudo. Porque agora a liberdade da vontade de contratar não é mais a vontade. O fundamento da vontade, da liberdade contratual não é mais a vontade, é a lei. Na autonomia privada, é a lei quem nos dá a possibilidade de celebrar contratos. E se é ela que nos dá essa liberdade, é ela também que põe os limites a essa liberdade. E aí, aqueles 3 princípios da autonomia da vontade, gente, pacta sunt servanda, relativismo contratual e liberdade contratual, eles vão ser sopesados, eles vão ser amenizados no seu rigor por 3 outros princípios, que são os princípios da autonomia privada. O primeiro deles, rebus sic stantibus. A cláusula rebus sic stantibus é aquela que traz uma flexibilidade para a dureza do pacta sunt servanda, que vai dizer o seguinte: ok, em princípio o contrato vincula as partes, faz lei entre as partes, mas, diante do advento de circunstâncias que o desequilibrem, diante de uma imprevisão, diante da quebra da base objetiva do contrato, dependendo da teoria que eu seguir, esse contrato ele deve ser revisto. Segundo, o princípio da liberdade contratual vai
ser mitigado pela ideia de soberania da ordem pública, mesmo aqui no direito privado. O Código Civil de 2002 tem 3 princípios muito claros na sua gênese: operabilidade, sociabilidade e eticidade. Miguel Reale dizia, olha, nós precisamos fazer os interesses individuais coexistirem com os interesses da ordem pública. Então, quando eu penso na liberdade contratual, quando eu penso no contrato, eu preciso que este contrato e essa vontade respeite alguns princípios como, hoje para nós, função social dos contratos, confiança, boa-fé objetiva. Alguns autores se emocionam tanto com a boa-fé objetiva que eles falam que ela promoveu uma reforma ética no ordenamento jurídico. Ela não protege o contratante mais esperto, mais sagaz, ela protege o contratante mais cooperativo, mais leal. Ou seja, o que o Código Civil quer são contratações equilibradas, justas para ambas as partes. E mais, que se coadunem não só com os interesses privados, mas também com os interesses públicos. Por isso, o princípio da relatividade contratual também será mitigado pelo princípio da soberania da ordem pública. Por quê? Hoje, nós temos a clara compreensão de que não são só as partes que têm que respeitar o contrato, não. Terceiros também têm. Se um terceiro incita uma das partes a descumprir o contrato, ele e quem descumpriu o contrato respondem por uma figura chamada aliciamento. Artigo 608 do Código Civil. Então, um exemplo. Estou fazendo uma obra lá em casa e tem um pedreiro que vai lá em casa sexta-feira, já fechei com ele. Aí a doutora Taren está precisando de um pedreiro e fala assim, ô Bruno, você tem um profissional para me indicar? Aí eu indico o meu pedreiro. Aí a doutora Taren liga para ele e fala assim, olha, eu preciso que você venha aqui na minha casa essa semana. Ô doutora, mas eu já combinei com o Bruno. Aí a doutora Taren fala assim, olha, mas eu te dou um dinheirinho a mais pra você furar com ele essa semana e vir na minha casa. Essa figura é a figura do aliciamento. É um terceiro que influencia o rompimento de uma relação contratual. E por que o Código Civil pune esse tipo de situação? Porque é do interesse público a segurança jurídica dos contratos. Os contratos são fonte de circulação de bens, de serviços, de pagamento de tributos. E são fonte de segurança jurídica que é tão importante para o fomento da atividade econômica. Gente, essa sopa de letrinhas vai mudar a consciência jurídica sobre os contratos. Porque agora, vocês lembram que eu falei que na autonomia da vontade o jurista se indagava apenas sobre a estrutura do contrato, questão formal? Hoje não. Hoje nós investigamos não só a estrutura do contrato, mas também a função do contrato. Hoje nós compreendemos que todo contrato tem, além de uma estrutura de aspectos formais, uma função. Ninguém, doutora Fernanda, contrata por acaso. Todo mundo que contrata está buscando alguma coisa, vê alguma função naquele contrato que está celebrando. E a função do direito deve ser proteger essas legítimas expectativas. Então, agora, o jurista do direito contratual, ele passa a ter uma tarefa mais difícil, porque agora ele vai analisar o contrato não só da estrutura, de quem está contratando, qual é o objeto, qual é a forma, mas agora ele vai ter que analisar o contrato do ponto de vista da sua função. Se a função dele está sendo respeitada ou se esse contrato se desequilibrou e é fonte de alegrias para uma parte às custas da tristeza da outra. Tristeza que nós chamamos de onerosidade excessiva. Quando um desequilíbrio faz com que esse contrato só atenda a função esperada por uma das partes, nós já perdemos a função do contrato. Agora, o fundamento da liberdade de contratar é a lei. É a lei. E a relatividade contratual, ela vai ceder espaço para a concepção de função social do contrato. O contrato ele tem uma função endógena, que é a função dele para as partes, e tem uma função exógena, que é a função que ele cumpre para toda a sociedade. E aí, gente, nessa nova ótica, né, nessa nova percepção do contrato enquanto
não só de uma estrutura, mas também de uma função, o Poder Judiciário vai fazer algumas coisas que deixariam os juristas do século XX de cabelo em pé. Ele vai mitigar algumas das garantias que nós pensávamos serem imexíveis. Ele vai mitigar a inovação, ele vai mitigar oponibilidade erga omnes de garantias reais. Querem ver? Olha só. O STJ começou a receber, a partir dos anos 2000, uma série de demandas de ações de consumo questionando a abusividade de cláusulas em contratos de plano de saúde que limitavam no tempo a cobertura por internação no CTI. Então, o paciente precisava ir para o CTI, mas o contrato que ele tinha com o plano de saúde previa que o plano só cobriria até 10 dias de internação. Passou mais de 10 dias, ou esse paciente ia ser retirado do CTI e ia morrer, o que é impensável, ou ele ia continuar lá, mas a conta a partir do 10º dia era dele, a partir do 11º dia era dele. E aí tiveram muitas judicializações. E o que os consumidores sustentavam? Que essa cláusula era abusiva porque ela violava a função do contrato de plano de saúde. Para que alguém contrata um plano de saúde? Para, havendo a necessidade de uma internação hospitalar, de um tratamento hospitalar, você ter a cobertura até quando? Até o médico te liberar. Até a sua saúde ser reestabelecida. Então, o estabelecimento de um critério arbitrário, numérico, de X dias, que eu vou custear a sua internação, descaracterizava a função do contrato. E foi isso que o STJ entendeu, que essas cláusulas que limitam são abusivas. Súmula 308. Relativizou o pacta sunt servanda. Segundo exemplo, nós aprendemos nas aulas de direito civil que as garantias reais, elas são oponíveis erga omnes. Só que o STJ entendeu que nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta, a hipoteca não é oponível ao terceiro adquirente, a hipoteca firmada pela construtora com o banco. Então, a construtora, para fazer aquele prédio, pega um financiamento no banco e dá o próprio empreendimento como garantia. Dá ele em hipoteca. Conforme a construtora vai vendendo unidades, o banco vai perdendo a garantia dele. Por quê? Porque aquela hipoteca, mesmo sendo uma garantia real, não é oponível ao adquirente da unidade. Por quê? Porque permitir essa oponibilidade frustraria a função do contrato para ele. Ele comprou o apartamento. A construtora não honrou o financiamento que ela fez, ele perde o imóvel. Mitigação da oponibilidade erga omnes dos direitos reais. E o terceiro caso, também simulado pelo STJ, novação. Nós sabemos que na novação, uma dívida nova substitui e extingue uma dívida anterior, uma obrigação anterior. O STJ entendeu que nos contratos bancários, a assunção de uma dívida nova, de uma obrigação nova, não implica novação da dívida antiga para efeitos do consumidor poder questionar abusividades no contrato antigo, como juros abusivos. Então, aquela obrigação com o banco está próxima de prescrever ou de ter que tirar o nome do consumidor do Serasa. O que o banco muitas vezes faz? Propõe para ele uma renegociação. E a renegociação implica uma novação, ou seja, vem uma obrigação totalmente nova substituindo a anterior. O STJ fala, ok, mas mesmo que a nova substitua a anterior, o consumidor pode questionar abusividades naquele contrato anterior. Mitigação da novação. Por quê? Função dos contratos. A gente compreende que o contrato pode estar perfeito do ponto de vista da estrutura, mas ainda assim falhar na sua função. Por exemplo, pela existência de cláusulas abusivas. Vou trazer um caso concreto para vocês que eu advoguei uma vez. A minha cliente comprou um notebook e adquiriu conjuntamente com ele uma garantia estendida, que nós sabemos muito bem é um seguro. Né? E aí ela usou esse computador por um tempo,
e esse computador deu um problema na bateria, a bateria começou a inchar e quebrou a dobradiça do notebook. Ela acionou a garantia estendida, mas a seguradora se recusou a cumprir a garantia e dar um computador novo para ela. Por quê? Porque havia uma cláusula de exclusão, de causas de exclusão da cobertura securitária, e era uma cláusula, doutora Taren, tão extensa que ela chegava ao grau de especificidade de ter lá dobradiças quebradas. Não cobrimos, dobradiças quebradas. Eram mais de 30 itens de exclusão da cobertura securitária, de coisas que ela não cobria. E aí nós judicializamos, e a discussão que eu trouxe para o processo essa cláusula de causas de exclusão da cobertura securitária, ela é tão ampla, ela é tão abrangente e tão arbitrária, que ela esvazia a função do contrato. Para que, então, que ela contratou uma garantia estendida? Porque agora que ela precisou, ela não pôde usar, por causa de uma exclusão arbitrária de falar que não cobre dobradiça. E o juiz entendeu que, de fato, era isso mesmo, que aquela era uma cláusula abusiva por violar a função do contrato. Então, o paradigma de hoje, que é o da autonomia privada, ele traz para o jurista essa indagação sobre, ou melhor, essa análise, né, sobre a estrutura. A gente analisa o contrato do ponto de vista da estrutura, nós, obviamente, vamos verificar quem são as partes que contratam, a qualidade da vontade por elas manifestada. Então, nós vamos falar nas figuras dos defeitos dos negócios jurídicos, né, o erro, o dolo, a coação. Mas, além de analisar essa parte formal, nós hoje também analisamos a função do contrato. Hoje, fatos da vida como o fato de serem idosos, perante uma grande instituição bancária, de ser um contrato de locação que o valor já está muito defasado, são fatos da vida que passam pelo filtro do direito. De lá para cá, o filtro de Luhmann ele se expandiu. Mais coisas começaram a passar por ele. Por isso que hoje, esse casal de idosos, muito provavelmente, teria tido um desfecho diferente na seara judicial. Teria conseguido a revisão deste contrato, a revisão do critério de atualização. Nós vimos na pandemia isso acontecendo, valores locatícios serem revisados judicialmente em favor do locatário que estava com a sua atividade paralisada. Gente, isso só é possível porque eu estou indo além da estrutura do contrato, eu estou indo lá na função dele. Entender qual é a função daquele contrato para aquelas partes. Tá? Então, redigir contratos no século XXI é redigir contratos pensando não só na sua estrutura, mas na sua função. Isso torna a nossa atividade como advogados muito mais complexa do que a dos contratualistas lá da década de 40, 50? Com certeza. Mas também torna a nossa atividade muito mais rica, muito mais interessante e, eu diria, muito mais justa, do ponto de vista de entender que o contrato é instrumento de realização e promoção da personalidade, da dignidade humana, que o contrato não pode ser utilizado nunca para legitimar a maldade de uma parte contra a outra. O desequilíbrio, a má-fé, a esperteza. O contrato é instrumento de justiça, é instrumento de cooperação, é instrumento para trazer benefícios esperados legitimamente pelas partes. Principalmente se eu estou falando de um contrato oneroso bilateral. Ninguém contrata por acaso. Então, se em último caso eu precisar, não sendo possível revisar, desfazer o contrato para livrar a parte de uma onerosidade excessiva, é claro que isso pode acontecer. A parte não pode ficar presa a outra numa situação que é absolutamente desequilibrada. Que foi desequilibrada por uma match position, por uma posição dominante da qual a outra parte abusou, como às vezes acontece nos contratos de consumo, ou que foi desequilibrada por um fato imprevisível, inevitável, né? E que frustrou a função desse contrato para uma das partes, às vezes até para ambas. Né? No direito internacional, há muito a tradição das cláusulas de hardship, né? Ou seja, as próprias partes já prevêem no contrato quais são as circunstâncias que, se ocorrerem, irão desestabilizar o contrato
e as forçarão a sentar para renegociar, para reajustar. E aí, sabe o que é interessante, gente? Quando foi feita a lei de declaração de direito de liberdade econômica, salvo engano, em 2018, ela alterou o artigo 421 e inseriu o 421A e trouxe que as partes negociantes elas poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas do contrato e os pressupostos de revisão e resolução contratual. Quer dizer, eu não preciso deixar isso aberto para o juiz entender o que ele acha que é imprevisível e que gera direito à revisão e convisar. As partes já podem. Então, a gente fala muito da análise econômica dos contratos, as partes podem, lá no momento da negociação contratual, identificar quem tem mais aptidão para o risco, identificar quais são os fatores que podem ocorrer dentro do que elas conseguem prever e que, se acontecerem, podem desestabilizar aquele contrato, e já colocar no contrato que eles ocorrendo, as partes precisam sentar para renegociar. E até mesmo estabelecer quais serão os parâmetros dessa renegociação. Tá? Então, era esse apanhado breve que eu queria trazer para vocês hoje, sobre a redação de contratos no século XXI, e já deixar o convite para vocês aqui para conhecerem a nossa pós em Direito dos Contratos do CEDIM, do Centro de Estudos em Direito e Negócios, que está com essa parceria incrível com a ESA, que eu vou pedir à professora Fernanda para falar mais sobre essa parceria, sobre as bolsas, sobre os descontos, sobre os cursos que tem. Mas, puxando sardinha para o meu lado, professora Fernanda, professora Taren, a nossa pós de contratos do CEDIM, eu posso dizer para vocês que é uma das mais completas. Nós começamos com um módulo que traz todo esse apanhado teórico importante. A gente vai entender o paradigma da autonomia privada e por que nós chegamos aqui. Depois nós vamos discutir a arquitetura dos contratos, como que nós arquitetamos o contrato. Então nós vamos falar de visual law, vamos falar de linguagem simples, vamos falar de design thinking. Depois nós vamos para os contratos em espécie e depois vamos para áreas específicas como o direito de família, os contratos no direito de família, os contratos no direito empresarial, as tecnologias aplicadas ao direito contratual, vamos falar dos smart contracts, vamos falar dos contratos eletrônicos, LGPD, a parte mais inovadora aí de obrigações, né, que eu preciso cumprir. E, no final, nós falamos de gestão contratual. Como que eu faço gestão de riscos nos contratos? Como que eu utilizo as ferramentas da análise econômica do direito e dos contratos para distribuir ônus entre as partes, pensar as cláusulas penais de um contrato? É uma pós muito legal que consegue casar bem teoria e prática, com metodologias inovadoras, com professores que são referência, que lidam na prática. A nossa pós é muito mão na prática. A gente tem muitas oficinas onde o aluno senta para fazer o contrato, para revisar o contrato, ele sente a dor. Tem uma dinâmica lá, professora Fernanda, que ela é sensacional. A gente chama ela de Due Diligence Puzzle. O nosso aluno tem uma aula aprendendo como que se faz uma due diligence imobiliária. Como que ele mapeia os riscos de um negócio imobiliário para o cliente. Depois que ele teve essa aula, eles se formam em grupos e recebem vários cards, como se fosse um quebra-cabeças. Cada um é uma das etapas de uma due diligence. Só que vem tudo misturado. E eles recebem um caso e documentos e eles têm que colocar os cards na ordem. Ou seja, o que você vai fazer primeiro na due diligence? Você vai pedir a matrícula, você vai olhar o ônus X, você vai olhar o memorial de incorporação, e aí eles têm que montar a ordem de como eles fariam cada etapa da due diligence. O que eles vêm primeiro, o que vem depois. Depois que eles montam, eles veem, por exemplo, essa diligência que você falou que ia fazer agora, você só faz lá na frente, porque se o documento X estiver errado, você nem precisa fazê-lo. Agora, se ele estiver certo, você vai ter que fazer de novo. Então, o nosso aluno ele vive essas gamificações, esses dramas na pele, porque nós acreditamos que assim ele incorpora com muito mais rigor esse aprendizado do que meramente com uma aula teórica. Então a gente preza muito esse aprendizado prático, dinâmico,
e ativo, né? Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, doutora Fernanda, doutora Taren, aos nossos queridos alunos e alunas que ficaram aqui com a gente até essa hora. Devolvo a palavra para a doutora Fernanda, mais uma vez agradecendo. É uma honra estar aqui nesse evento tão importante da ESA, em parceria com o CODIM, e estou à disposição se quiserem fazer algum bate-papo, abrir para alguma pergunta, tá bom? Obrigado. Primeiramente, agradecer, professor Bruno, pelas magníficas, belíssimas explanações. Eu saberia que não seria diferente com você à frente dessa palestra, até porque o nome Bruno Lever é uma das referências em direito contratual no Brasil. Então, nós só temos medalhões aqui no CEDIM e na ESA. Não seria diferente com a presença do professor Bruno. Eu agradeço também, professor Bruno, mais uma vez por ter aceito o convite. Isso demonstra, então, que a pós de contratos é a melhor e a pós de direito de família será também uma das referências no país, até porque teremos aí um corpo docente extremamente qualificado e, de antemão, adianto que quem irá ministrar as aulas das partes dos novos tipos de contrato no direito de família será o professor Bruno. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu gostaria de ressaltar uma fala muito importante do professor Bruno, quando ele diz que esta pós-graduação de direito contratual, ele ensina pormenorizadamente o aluno a atuar na prática, ou seja, ele vai aprender a teoria, mas ele também vai aprender a atuar de forma efetiva com o aprendizado que conquistou, com aquilo que aprendeu, né, com o seu conhecimento. Porque as nossas pós, o objetivo da ESA é ensinar o advogado a atuar na prática, seja para ele fazer uma qualificação, para ele se especializar e saber o que está acontecendo na atualidade, até porque nós precisamos, não é mesmo, professor Bruno, sempre estar nos atualizando e nos inovando, porque o direito evolui, estamos vivendo numa globalização e isso influencia diretamente nas decisões judiciais e nas nossas atuações enquanto advogados, como iremos orientar, a melhor forma de orientar os nossos clientes. Então, essa experiência que o aluno vivencia na teoria e na prática é uma das bases fulcrais dessa pós-graduação de contratos coordenada pelo professor Bruno, que vai ao encontro do objetivo desta parceria ESA-CEDIM, que é levar o conhecimento na teoria, mas, sobretudo, na prática, para aquele profissional já formado em direito, para o colega advogado, que já, né, que atua ou que pretende atuar, ou que está atuando e quer fazer uma revitalização aí no conhecimento, para ele... O Luiz me cortou aqui, falando que precisa de 5 a 10 minutos para fazer o sorteio. Beleza, Luiz. Para ele se melhor especializar. Então, eu ressalto que o advogado regularmente inscrito, ele tem um grande desconto, ok? Agora, atentem-se para o seguinte, para o nome. Existem instituições usando a mesma nomenclatura, ESA, mas não é a ESA oficial, a nossa ESA, a nossa Escola Superior de Advocacia, que tem a chancela oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. O nosso diretor, professor Walter Lobato, inclusive, criou um carimbo, sabiamente, na qual ele, juntamente com o presidente Sérgio, criaram este carimbo, na qual chancela a parceria ESA-CEDIM e as pós-graduações chanceladas, ou seja, sempre quando vocês virem algum comentário, alguma postagem nas redes sociais, site, Instagram, verifiquem lá. Está escrito ESA OAB-MG? Tem essa bolinha e essa chancelazinha na lateral? Está escrito pós-graduação oficial da OAB-MG? Atentem-se a isso visualmente, por gentileza, porque existem outras instituições utilizando essa mesma nomenclatura e estão levando muitos colegas a erro, ok? Então, somente a ESA OAB-MG,
que tem lá a chancelazinha, lá redondinha, lá a bolinha do lado direito, lá o carimbinho escrito pós-graduação, não é isso? Deixa eu até abrir aqui, ó. Oficial da UABMG, que é realmente aquela verdadeira escola superior de advocacia que tem realmente a chancela da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Professor Bruno, então vamos agora para os sorteios. Primeiro, professor Bruno, parabéns, viu, pelas magníficas explanações. Parabéns mesmo. Lembrei da época que eu estava lá fazendo o meu mestrado e meu doutorado na PUC. Me bateu até uma saudade. Tivemos muito o mesmo mestre, né, doutor Fernando? César o mesmo mestre. Professor César Fius. Um abraço, um beijo grande, professor César. Vamos lá, Luiz, então, vamos para o sorteio? O Luiz provavelmente vai nos pedir, a Taryn caiu, não é isso? Caiu novamente, infelizmente, vamos ver se ela volta. Vamos falar, professor Bruno, Sim. diga, vamos lá, faz o bingo aí, Vamos lá, deixa eu mandar uma mensagem aqui. De 1 a 116. Olha que perfeito, hein? Nós tivemos 100. Deixa eu ver quantos. Peraí, desculpa, o Felipe está falando aqui, só um minutinho. Felipe, confirma. De 1 a 116? São 116 inscritos, é isso mesmo? Confirma para mim. É isso, Felipe? E qual é o prêmio? Isso. Fernando? O prêmio é 50% na pós-graduação com você, professor. Nossa! Um super prêmio. Um super mega prêmio. Correto. Então, olha só, de 1 a 16, professor Bruno, diga 2 números. De 1 a 116. Olha, a nossa live hoje bombou, hein? Bombou. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Gente, muito obrigada por terem ficado com a gente aqui até as 20h20. Foi um sucesso a live. Isso é muito gratificante para a gente. Isso mostra que realmente as pessoas querem aprender, têm interesse, querem dar uma guinada na vida. Isso é muito bom, isso é fantástico. Então, nada melhor do que uma pós-graduação com o professor Bruno para a gente aprender aí a atuar na prática no direito dos contratos. Vamos lá, de 1 a 116, professor Bruno, 2 números. Primeiro eu vou no 23, que é o meu aniversário. E depois nós vamos, para a gente mais lá para frente, vamos no 89, que é o ano que eu nasci. Vamos lá. 23, Liliane Dantas Correia de Moraes. E a 89, doutora Taryn. Patrícia Miranda, né? Diga o nome aí, doutora Taryn, da 89. Doutora Taryn, está nos ouvindo? Doutora Taryn não está nos ouvindo. Pode falar então, professor Bruno. Foi a Patrícia Miranda. Patrícia Miranda. Então, vamos lá. Liliane Dantas Correia de Moraes e Patrícia Miranda. Liliane e Patrícia. Muito bem, esperamos elas lá com muita alegria na pós. Não, vamos ver se elas estão presentes. Estão presentes, Tiago? Para ganhar tem que estar presente?
Tem que estar presente, tem que se matricular na live e estarem presente. Justo. Justíssimo, tem. Nada até agora, então não estão presentes? Ó, então, Manda outro. continua. Doutora Outro Presidente número. Tarim, diga 2 números. Presidente Tarim não está ouvindo? A internet está horrível. Então vamos lá, professor Bruno, mais 2 números. Então vamos lá, número 31 e número 99. Flávia Lacerda, 31. Letícia Simplício, 99. Se estiverem aí, manifestem, senão o prêmio vai para outra Ah, pessoa. vão perder. Flávia Lacerda. Presidente Tarim está dizendo aqui que, infelizmente, terá que sair porque a internet dela está ruim, que não ouve nada. Ah, que pena. Acho que teremos Que pena. outros 2 números, viu, doutora Fernanda? Vamos lá, então, Flávia Lacerda e Letícia Simplício não estão presentes, correto? Então, outro. Agora Outros 2 números. eu acho que agora você podia falar para ver se dá sorte. Vou falar, já que eu sou defensora da causa animal, então eu vou falar 22, 2 patinhos na lagoa e 44. Ó, a Letícia Simplício apareceu. Letícia apareceu? Apareceu. Apareceu aonde? Peraí. Aonde, professor? No chat, ó. Ela mandou, ó, tô aqui. Peraí, deixa eu mandar aqui pro Luiz, então. Tá. Letícia, sua danadinha, você deve ter saído aí, hein? Ah lá. Maravilha, então já temos. Aí mesmo, Letícia. Uhul, Letícia, parabéns. Seja bem-vinda à Escola Superior de Advocacia. Seja bem-vinda a essa parceria ESA-OAB-MG Cedim. E seja bem-vinda para a pós-graduação de contratos, na qual você terá como professor, coordenador, um dos melhores contratualistas do país, que é o querido professor Bruno Leve. Parabéns, boa sorte. Agora falta mais um número. Então eu vou no número que eu falei, era o... 22. 22, 2 patinhos na lagoa. Ellen Cristina Silviano Xavier. Vamos ver. Ellen Cristina Silviano Xavier. Ó, mais uma chance, então. O prêmio está em jogo ainda. Outro, vamos lá. Tarim está ouvindo? Tarim não está ouvindo. Então fala aí, professor Bruno, agora é com você. Vamos no 51. 51. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Tamires Giovana. Tamires. Isso tá igual bingo, hein? Tô gostando. Tá emocionante. Ó, parece que deu bingo, hein? Vamos ver. Será? O pessoal da OAB-MG mandou aqui, bingo. Vamos ver se é por isso. Luiz, deu certo? Ela manifestou? Tamires está aí? Aí falou que era bingo brincadeira. Então, acho que... Fala um agora, Fernanda. Fala um número, você. Deixa eu ver.
Ou a Tarim? 7, o número da criação. Número 7. Finalmente um homem, ó. Vamos ver se ele está aí. Que até agora as mulheres estavam dominando. Vinícius Silveira. Vinícius. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, tá aí. Foi? Foi. Ele manifestou aqui, ó. Estou aqui. Vinícius Parabéns, Vinícius. Olha como é que o 7, o número da criação, te deu sorte, hein? Parabéns, seja bem-vindo na ESA ou ABMG, nessa parceria que a ESA está fazendo com o CEDIM. Boa sorte na sua pós-graduação. Parabéns. Bem-vindo. E seja bem-vindo. E professor, doutora Tarim, não sei se você está me ouvindo, mas registro aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Convido-a para, quando vir a Belo Horizonte, não deixar de visitar a Escola Superior de Advocacia, não deixar de tomar um cafezinho com a gente, juntamente, por óbvio, com o nosso querido diretor-geral, que está fazendo um trabalho fantástico na Escola Superior de Advocacia. Se não fosse o professor Walter Lobato, nada disso, essa revolução no ensino jurídico junto à ESA seria impossível. Esta revolução é graças a ele. Então, por favor, entre em contato com a gente e não deixe de agendar, de marcar um cafezinho para a gente se conhecer pessoalmente. Será um prazer. Ok? Não sei se a professora Tarim está me ouvindo. Ela está ouvindo, mas não consegue falar. Mas é isso. Beijo. Ela está ouvindo, mas não consegue falar. Gente, então vamos finalizar. Podemos finalizar, Vinícius? Ok? Gente, boa noite. Muito obrigada a vocês, ouvintes, que ficaram com a gente até agora, até as 8h30 da noite de uma sexta-feira, nossos grandes guerreiros, vikings, eu digo, né, professor Leve, eu brinco com os alunos, professor Bruno, que estudar direito, exercer advocacia, tem que ser vikings, são alunos vikings, sangue no olho, faca na caveira e unha no jugular, porque não é fácil. É eternamente estudando, é eternamente abdicando, mas no final é muito, muito, muito prazeroso. Vale a pena, né? Não vale a pena? Vale, com certeza. É isso mesmo, né? Não tem uma grande jornada sem sacrifício. Não existe. A gente se fala no telefone depois, hein, professor? Sobre a pós, para você entrar e já começar as gravações da nossa pós de Direito de Família. Estamos lançando a pós de Direito de Família, a pós de Direito Sucessório, a pós de Direito do Trabalho, com a professora Isadora Taide, professor Bruno, está na coordenação. Só pessoas... A melhor. Só gente da melhor qualidade, os melhores professores, os melhores profissionais. Então, venham aprender com a gente que você, advogado, ganha 40% de desconto nas inscrições para as pós-graduações. Beijo grande, boa noite. Muito obrigada, professor Bruno. Presidente Tarim, te aguardo aqui em Belo Horizonte, na Escola Superior de Advocacia, juntamente com o professor Walter. Beijo, gente. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo.